Salve Maria Santíssima. A estudiosidade é parte da temperança? Quanto ao segundo, assim se procede. Parece que a estudiosidade não é parte da temperança. Com efeito, dizemos estudioso quem pratica a estudiosidade. Ora, de modo geral, todo homem virtuoso é estudioso, como se vê em Aristóteles, que frequentemente usa esse termo neste sentido. Logo, a estudiosidade é uma virtude geral e não uma parte da temperança. Além disso, como foi dito, a estudiosidade versa sobre o conhecimento. Ora, o conhecimento não é objeto das virtudes morais, sediadas na parte apetitiva da alma, mas das virtudes intelectuais, que se acham na parte cognoscitiva. Assim é que a solicitude é ato da prudência, segundo se viu antes. Logo, a estudiosidade não é parte da temperança. Ademais, a virtude que se apresenta como parte de uma virtude principal assemelha-se a ela quanto ao modo. Ora, a estudiosidade não se assemelha à temperança quanto ao modo, pois temperança é algo que envolve a ideia de refreamento, opondo-se antes ao vício por excesso. Estudiosidade, ao contrário, designa a aplicação da alma a alguma coisa, opondo-se assim mais ao vício por defeito, como por exemplo a negligência no estudo, do que ao vício por excesso, ou seja, a curiosidade. Por isso, e por essas semelhanças, Isidoro diz que estudioso equivale a curioso nos estudos. Logo, a estudiosidade não é parte da temperança. São Tomás vai responder. Em sentido contrário, Agostinho recomenda moderar nossa curiosidade. Eis a grande função da temperança. Ora, moderar-se a curiosidade pela estudiosidade moderada. Modera-se a curiosidade pela estudiosidade moderada. Logo, a estudiosidade é parte da temperança. Respondo. Cabe à temperança conter o movimento do apetite, para que não tenda de maneira exagerada ao que é naturalmente desejado. Como, porém, o homem deseja naturalmente os prazeres da mesa e do sexo, pela sua natureza corporal, assim também pela sua natureza espiritual deseja naturalmente conhecer. Daí a afirmação do filósofo de que todos os homens naturalmente desejam saber. Ora, a moderação desse desejo é própria da estudiosidade. Por conseguinte, a estudiosidade é para a potência da temperança. É parte potencial da temperança, melhor dizendo, como virtude secundária, anexa à principal. E está compreendida na modéstia, pela razão já exposta. Portanto, deve-se dizer que a prudência é uma virtude que complementa todas as virtudes morais, como se ensina no livro 6º da Ética. Por isso, na medida em que todas as virtudes devem ter o conhecimento da prudência, nessa mesma medida, a estudiosidade, que se ocupa propriamente com o conhecimento, se aplica a todas as virtudes. Segundo ponto. Deve-se dizer que o ato da potência cognitiva é comandado pela potência apetitiva, motora de todas as potências, como anteriormente se diz. Portanto, podem-se distinguir dois bens no conhecimento. Um quanto ao próprio ato de conhecer, e esse bem próprio das potências intelectuais permite ao homem avaliar a verdade em cada caso. Outro próprio da potência apetitiva, faz o homem ter a vontade de aplicar realmente a potência cognoscitiva, de um modo ou de outro, a este ou aquele objeto. Isso é próprio da virtude da estudiosidade, que por isso está enumerada entre as virtudes morais. Terceiro ponto. Deve-se dizer que, segundo o filósofo, para ser virtuoso deve o homem acautelar-se com as tendências mais fortes da sua natureza. Por isso, dado que a natureza nos inclina sobretudo a temer os perigos mortais e a buscar os prazeres da carne, o mérito da virtude da fortaleza consiste, principalmente em persistir com firmeza diante desses perigos. E o mérito da virtude da temperança é em refrear de algum jeito os prazeres carnais. Mas quanto ao conhecimento, há no homem uma inclinação contrária, tanto por parte da alma, como por parte da natureza corporal. Por parte da alma, porque o homem, por ela, é levado a desejar o conhecimento das coisas
e por isso é louvável que modere esse apetite, para não se exceder na busca desse conhecimento. Por parte do corpo, porém, o homem tem a tendência de fugir à fadiga dessa mesma busca. Portanto, relativamente à primeira tendência, a estudiosidade consiste em refrear e faz parte da temperança. Relativamente à segunda tendência, porém, o mérito da estudiosidade reside em fortalecer a intenção para adquirir a ciência. E daí é que vem o seu nome. Ora, a primeira inclinação é mais essencial a essa virtude do que a segunda, pois o desejo de conhecer vincula-se diretamente ao conhecimento, visado pela estudiosidade. Por outro lado, o trabalho de aprender representa um impedimento ao conhecimento, e por isso é objeto acidental da estudiosidade como obstáculo a ser superado.